Boa tarde a todas e a todos. Agradecemos pela participação em mais uma live SAE Brasil. Mais uma vez aqui conosco está o professor Marcel Wagner. Sábado passado falamos sobre Smart Cars e evolução IoT. Quem não pôde acompanhar, o vídeo está disponível no canal do YouTube da SAE Brasil. E hoje o professor traz o tema Big Data e os impactos dos Smart Cars. Professor, boa tarde. Mais uma vez, obrigada pela sua Boa tarde. disponibilidade. E lhe passo a palavra para iniciar a sua apresentação. Ok, eu agradeço o convite novamente para essa sequência, né, de temas envolvendo parte importante aí da nossa área, né, de tecnologia automobilística, evolução, né, entrando na parte de dados, tudo isso aí, né. Bom, é um prazer tê-los aqui todos e mostrar para vocês um pouquinho dessa parte, né, que vincula uma área muito grande, né? Na verdade são áreas muito grandes aqui que a gente vai trabalhar, né? A parte de Big Data já é uma baita de uma área, um assunto, né, muito grande, né? Ele é big não só nessa área de dados aí, mas a parte de infraestrutura, como funciona, tudo isso aí também é um tema muito grande, tá? O carro em si, né, ele tem essa atualização. Quem esteve na anterior para essa, né? Deixa eu colocar aqui a apresentação. Bom, tem o áudio aberto aí com som. Ah, tá, ok. Então é o seguinte, né? Quem esteve na última viu que essa parte de cima dessa primeira tela tinha uma visualização de uma parte interna de um automóvel, né? Aqui continua sendo o mesmo automóvel, né? O que eu achei interessante, né, para essa live é trazer o quê? Que o carro, hoje em dia, ele não é só aquele bem que material e local que fica só ali naquela localidade específica, né? Então agora você tem o carro, ele é praticamente um dado, né? Então por isso que eu quadriculei ele todo aí, porque a gente tem o quê? O dado, o carro, ele está se transformando o quê? Numa relação de dados que são o quê? Compartilhados em rede, tá? Então, tudo isso entra nessa parte aqui, tá? Deixa eu... Então, é o seguinte, boa tarde aí quem chegou depois também. Quem não me conhece, né, sou o professor Marcel, eu leciono já há um bom tempo aí a parte de sistemas embarcados, tá? E a parte de microcontroladores, microprocessadores, arquitetura de computadores, né? A parte de circuitos elétricos e instrumentação também na Universidade de São Paulo. E essa parte de sistemas embarcados, digitais, sistemas digitais, arquitetura de computadores, microcontroladores, microprocessadores na Universidade AMB Morumbi, tá? No grupo Laureate. Bom, fora isso, ainda faço meu pós-doutorado lá na Poli também, lá na USP, né? Que é voltado para essa parte de IoT, tá? Aplicado em Smart Cities, tá? Cidades inteligentes, que entra no contexto do Smart Car, tá? Então, o Smart Car influencia diretamente numa Smart City, tá? Bom, começando aqui, o que a gente tem? Então, vamos começar a falar de Big Data, né? O que seria Big Data? Eu quero falar, quantidade grande de dados, né? Pelo nome já dá para falar isso, né? Mas vamos lá, não tem a ver com isso, mas não é só isso, né? Se fosse só isso, qualquer um já mexeria facilmente com Big Data e já entraria, né? Ah, criando, desenvolvendo tudo que é possível aí, tá? Então, é preciso o quê? Conhecer alguns pontos, algumas arquiteturas, algumas linguagens de programação, tudo isso entra aí, tá? Banco de dados, tá? Então, vamos lá. Então, eu já dizia aqui, né, o McKinsey, tá? Essa parte aqui ele falava o quê, né? Que tem o quê? O conjunto de dados, né, em que tem um tamanho seja além da habilidade de um
uma ferramenta de software de banco de dados, né, típica, né, para capturar, armazenar, gerenciar e analisar, tá? Então, ela ultrapassa aquilo que a gente já está acostumado. Tá? Então, isso aqui lá em 2011 já previu esse tipo de atuação, né, em que você tem dados além daquilo que a gente consegue processar, né, localmente. Tranquilo? Bom, então daí vem o que a gente chama de 5Vs, tá? 5Vs, isso aí tem a ver com o quê? Com essas partes aqui. Então, a princípio, surgiu com 3Vs, tá? O Big Data, né? Então ele tem a base nesses 5Vs, mas a princípio começou com o volume, tá? Então o volume indica o quê? Que ele trabalha com um grande volume de dados, né, gerados por segundo e coletados das mais diversas fontes. Então, se você pensar Big Data, você está falando da quantidade grande de dados. Daí tudo bem. Então, o volume de dados, você já pressupõe que já seria isso. Mas não é só isso, né? Entre essa parte aqui do segundo V também, que é a velocidade, né? Então, a velocidade é importante nesse meio. Então, a velocidade com que os dados são capturados é tão grande quanto o volume, tá? Então, esse volume de informações é analisado e capturado em tempo real, tá? Então, o ideal é que seja em tempo real, tá? Mas você pode trabalhar de forma que exista um certo delay também, dependendo da aplicação. Mas aí tem aplicações que demandam mais, uma atuação mais rápida também, tá? Aí o terceiro V, né, do princípio seria esse de variedade, né? Ou seja, você tem uma certa quantidade de dados, né, o volume, você tem um certo atraso, né, velocidade para acessar aquele dado e para reagir o seu sistema. E também tem a ver com a variedade dos dados, né? Então, os dados, né, eles são capturados, né? Os dados capturados são originados de diferentes locais com a mesma velocidade. Então, você tem diferentes locais, cada um trabalhando de um jeito, cada um tem uma distância, cada um passa por tantos nós dentro da rede. Então, tudo isso aí, né, vai trafegar pela rede, então ele vai gerar uma certa velocidade, um certo atraso, você vai ter uma latência também em relação à rede. E você tem características de rede, né, aplicadas. E o que que acontece também? Que a variedade tem a ver com o tipo de dado que é gerado, tá? Então, por exemplo, hoje em dia você trabalha com carro, você já tem a parte mídia, né? Então já é incorporada. Então, você trabalha com relação de dados, né? Voltados para vídeos, né? Áudios, para isso em tempo real, né? Então você está conversando usando o seu automóvel como uma plataforma, tá? Você usa lá uma plataforma de mídia, né? Por exemplo, você tem mídia nave, dependendo do fabricante ele usa um nome diferente, tá? Então cada fabricante usa o seu termo específico, tá? Para indicar o quê? Que existe uma plataforma de mídia para ele poder utilizar em conjunto com um aparelho celular, por exemplo, né? Tá? Fora isso, você pode integrar também o que nessa rede aí? Você pode integrar um smartwatch, né? Um relógio que seria um wearable, você consegue conectar ele com o seu automóvel também, tá? Você pode trabalhar com ele. Nisso, você pode trabalhar com diversas tecnologias, inclusive, né? De comunicação, indo desde Bluetooth, né, até Wi-Fi, né? Você já tem automóveis que você pode trabalhar com a rede Wi-Fi integrada, tá? Fora isso, vamos ver os outros aspectos aqui. Então entra um outro termo que é muito importante também, que é a veracidade, tá? Então a veracidade está relacionada ao quê? A checagem das informações, né? Os dados analisados também têm a sua veracidade verificada, ou seja, é verídico aquilo lá, né? Esse dado, ele tem a ver exatamente com aquele que foi proposto inicialmente, o que você está pegando tem a ver, né, com a relação do conteúdo seu, tudo isso aí é verificado, e com isso você agrega valor, né, ao seu dado. Então, conforme o dado, né, que você está operando, então esse dado ele pode atingir o quê? Patamares imensuráveis, né, dependendo da sua importância, e com isso ter um poder de mercado ou em relação à sociedade, inclusive, né? Pode ser
todo esse negócio agora, né, falar de news, é real, aquele dá fato ou não, né? Fato é fake, o pessoal fica falando. Então é mais ou menos nesse sentido, tá? Então você tem a veracidade e tem a relação do valor agregado àquela informação, tranquilo? Bom, nesse sentido aqui a gente vê essa apresentação em que entra o quê? Uma relação de três eixos, né? Para a direita, no azul, no eixo azul, a gente tem a relação em que, conforme sai do centro, né, do nosso círculo aqui, o que acontece? Conforme você vai se afastando do centro, vai aumentando a sua quantidade de dados, tá? Então ele passa lá de megabytes para gigabytes, para terabytes, petabytes e vai indo, tá? E com isso também a mesma relação acontece no eixo verde ali, né? Se olhar, ele vai o quê? Desde uma, uma aplicação que pode ser executada, né? De forma é, não assim urgente, né? Você teria uma forma periódica, aí depois você entra numa forma que seria o quê? Próxima de um tempo real, né? Do real time. Aí depois na camada mais externa a gente já tem o real time, ou seja, ele precisa responder, né, com uma certa velocidade de tempo real, tá? Acessar a informação e responder também, tá? Em termos de variedade de dados, aí entra desde, ele começa lá no círculo o central, né, o menor, com a parte de dados, né, de uma tabela, por exemplo. Aí depois entra um banco de dados, aí começa a expandir, né? Foto, por exemplo, uma página da web, um áudio, aí depois vai abrindo até chegar em mídias, né? Redes sociais, vídeo, né? Dispositivos móveis e dados não estruturados, ó. Tá? Isso aí a gente vai ver já já, direitinho aqui, tá? Dentro disso, o que acontece, né? Essa aqui é uma informação bem quente aí da nossa área de tecnologia, tá? Ela saiu lá dia 7/10, tá? O Olhar Digital é é, de uma das instituições, né, que faz esse tipo de divulgação, né, de notícia. Então, ela divulgou o quê? Aqui, no dia 7/10, às 10h10 da noite, que o SK Hynix, né, ela anunciou que o primeiro modelo compatível com a tecnologia o quê? DDR5, tá? Então a memória agora chegou o quê? Num patamar tanto de velocidade, né, de acesso, quanto de capacidade para armazenar informações, onde a gente está o quê? No DDR5, tá? Professor, o que é DDR? Né? É Double Data Rate, ou seja, quer dizer que ele trabalha com uma taxa de dados duplicada, tá? E 5 é a quinta versão já dessa atualização, tá? Vai aumentando em relação à taxa de dados. E esse cara, né, é o que? Uma memória do tipo RAM, né? O que é RAM? Random Access Memory, ou seja, uma memória de acesso aleatório dinâmica, tá? DRAM, então D de Dynamic, é dinâmica essa memória porque ela fica executando o que a gente chama de refresh, tá? Bom, aí o que acontece aqui, né? Isso aí quer dizer o quê? Que foi inventado um dispositivo que é focado o quê? Para um produto de alta velocidade e de alta densidade, que é otimizado para Big Data, olha só, né? Inteligência artificial, ou do inglês Artificial Intelligence, né? E aprendizado de máquina, que do inglês seria Machine Learning, tá? ML, tá? Com padrão de DRAM da próxima geração. Ou seja, ela já chega trabalhando na relação de 16 gigabits, tá? Por chip na relação. Então, o que que acontece? Se você comparar com o DDR4, né? O DDR5 no mínimo com 8 GB, né? Enquanto o DDR4 ele já começa no mínimo com 2 GB. Então você vê a diferença ah, chegando a 4 vezes aí entre um e o outro, tá? Do DDR4 na versão 4 para 5, tá? Então, nesse meio tempo, eles começaram a fazer essa pesquisa dessa memória lá em 2018, né? Então, o que aconteceu de lá para cá? Né? Ficou a cargo do GDEC, né? Que é o órgão, né? O Solid State Technology Association, ou seja, a Associação
de tecnologia do estado sólido, tá? Que trabalha com a relação de semicondutores, para padronizar tudo isso aí direitinho, né, em relação aos parâmetros e características do DDR5, tá? Então, por que eu estou falando disso? Porque é super atual e tem a ver diretamente com os dispositivos que a gente vai envolver dentro de um automóvel, porque ele precisa ter memória bastante. A gente vai ver quanto de dados que esse cara gera. Então, é importante que ele tenha uma relação de memória e armazenamento muito bom, né? Tranquilo, além de processamento também, tá? De informações. Nesse meio tempo, né, eles de 2018 até agora, o que eles fizeram? Estão desenvolvendo lá. Aí, como não tinha padronização ainda efetiva, então eles foram testando junto a outros, né, fabricantes, por exemplo, a Intel e tal, para ver a relação de compatibilidade entre eles, tá? Então isso é interessante. Aqui tem um videozinho, né, que eu achei interessante, que mostra exatamente em que patamar que está isso aí tudo que a gente está vendo, né? Essa relação dos 5Vs aí, do Big Data, em relação, por exemplo, às Smart Cities, tá? E a gente vai ver o que isso tem a ver com Smart Car. Tranquilo? Vou colocar aqui agora. Semiconductors connect our homes to other homes and cities to other cities. Whether it's 5G connectivity, IoT capabilities, augmented reality, virtual reality, or artificial intelligence, semiconductor memory is already deeply embedded in our everyday lives. In cities around the world, these memory-enabled technologies keep our lives running at lightning-fast speeds, helping autonomous vehicles process information and make split-second decisions as they learn new roads and situations. Expanding how AI products think and learn to make our lives more convenient and get us the things we need even faster. Building networks of smart cities and hospitals through IoT's enhanced data depth. Lifting communities out of the dark by bringing big data to light. And discovering new worlds through augmented reality. Whether it's for work, with virtually enhanced meeting experiences that can transport you around the world, or for fun, with virtual fitting appointments and meals delivered by memory-enabled robots, or even for security, with cutting-edge facial recognition technologies that allow you to use your face as a password on devices, from your smartphone to your home security system. These technologies and the semiconductor memories that support them are leading the way towards the smart cities of tomorrow. And by creating the memory solutions of the future, SK Hynix is taking us there. Que é justamente dessa empresa que a gente acabou de falar, né? Que desenvolveu esse primeiro pente de memória aí, DDR5, tá? Então, eles mesmos já têm essa visão interessante de aplicação em carros autônomos, tá? Então, você olhando aqui, deixa eu ver se eu pego aqui exatamente, ó. Você tem aplicações específicas de localização, utilizando aqueles sensores que a gente falou na nossa última live, né? A gente tem também essa relação de decisão em termos de trajeto que ele pode abordar, tá? Então, tudo isso, mas o que isso aí tem a ver com Smart City? Pô, dentro de uma Smart City, a gente tem o quê? Carros autônomos também circulando, tá? Que geram dados também para nossa nuvem, nosso cloud aí de Big Data, né? Então, a gente tem dentro do automóvel, né, essa parte aqui também, a gente tem sensores diversos atuando também. Então, tudo isso aí entra o quê? Na geração de dados que podem ser compartilhados em rede. Então, tudo isso, né, entra nessa parte de Big Data. Ó. Inclusive, ele já fala aqui também no vídeo. Daí entra desde a parte de comércio, né, até aplicações, até reconhecimento facial, tá? Para você ter algum acesso ou reconhecimento do que você está achando em relação a algum produto ou determinada coisa, por exemplo, né? Reconhecimento de íris, você pode trabalhar diversos aspectos, tá? Dentro desse cenário de uma Smart City, onde entra o carro autônomo, né? Ou Smart Car,
na plataforma, já pensando que ele subindo o nível em relação ao que a gente viu na última live, tá? Que existem níveis de carro autônomo, tá? Bom, aí fora isso, tudo isso aqui é possível através de quê, né? De implementação por exemplo, aqui você tem um wafer, né? Então você consegue montar dispositivos semicondutores que tenham uma certa propriedade, né? E capacidade de memória, por exemplo, né? Então tudo isso é importante para a gente aí. Que vai o quê? Desde o início aqui ele comenta em termos de aplicação ponto a ponto, né? Ou distribuída entre cidades ou casas, tá? E entra aqui, ó, essa parte que eu queria chegar, para, por exemplo, né, uma validação de velocidade, que é importante no 5Vs aí, entra o 5G, por exemplo, tá? É um tema polêmico, o 5G, eu não vou ficar entrando em aspectos específicos, né? É bom o 5G ou não é bom? Então, dependendo da opinião da pessoa, ela vai ter uma opinião específica e já, né, bem direcionada. Então, isso aí dá muita questionamento, né? Tem gente que acha que é ruim, tem gente que acha que é bom, que ele vai. Eu vejo pelo lado da tecnologia que ele vai otimizar o quê? Uma alta velocidade de comunicação. Então, isso com certeza ele vai fazer, o 5G, tá? Que possibilita fazer o quê? Os dados, né, trafegarem na rede de forma mais rápida. Por exemplo, ele vai ajudar, né, por exemplo, o IoT a se desenvolver mais devido à velocidade, né, de comunicação. Que mais tem aqui, ó? Realidade aumentada, tá? A gente tem também realidade virtual, né? Não é porque é uma realidade virtual que quer dizer que não tem nada a ver com o nosso universo externo e real que a gente vive, tá? Pode ter uma integração. Por exemplo, na sequência, inteligência artificial, tá? Então, inteligência artificial tem tudo a ver com um carro autônomo, que é um dispositivo, né, no último nível, que teria que fazer o quê, né? Ele teria que ter essa parte de desenvolver, né, aprender e tomar decisões sozinhos, tá? Esses automóveis já no último nível. Agora, não tem só essas vertentes com 5Vs, né? Eu já, por exemplo, Neil Patel, né, sugeriu aqui uma relação com 7Vs, tá? Onde entra a parte de visualização, né? E se ele tem, se ele tem distribuição, né? Viralidade. Tranquilo? Então, mas isso aqui entra também dentro daquele aspecto que eu já comentei na nossa última live, que tem a ver com se é pervasivo, né, se é ubíquo, entra nesse trecho aqui, tá, no nosso sistema. Bom, então você pensa o quanto de dado que está sendo gerado em um minuto, né? Você pensar em relação ao mundo, um minuto, olha só, em um minuto, né, de 2012 até 2014, em um minuto você consegue gerar 4 milhões de pesquisas no Google, tá? 204 milhões de e-mails enviados. Então, são muitas informações, né, por minuto. Presta atenção que isso aqui tudo é em um segundo só, tá? Em 60 segundos, desculpa, tá? Então, em 60 segundos, em um minuto, você consegue fazer o quê? Fazer um upload de 120 vídeos, tá? Horas de vídeo. 50 bilhões de mensagens de WhatsApp podem ser trocadas, tá? Acesso WordPress, né? 1380. Tweets, né? Então, você consegue fazer lá, por exemplo, 342 mil tweets. Agora, a gente está falando lá de 2012 para 2014, tá? Tudo isso em 60 segundos, um minuto. Instagram, ó. Instagram é um cara que evoluiu bastante, por exemplo, 41 mil fotos, né? Agora, quando você vê o upload aqui, em relação ao Instagram, por exemplo, olha como ele cresce. Passa para 2018 com 174 mil, e quando entra em 2019 vai para 347 mil. Então você vê que todos esses dados aqui, mas por que você está falando desses dados então, professor? Porque tudo isso aqui vai competir com nossos carros autônomos, pela disponibilidade da rede, tá?
Então, a gente tem o quê? A gente vai ter todos os nossos carros autônomos mandando dados para a rede, né? E o que acontece? Tudo isso vai competir por recursos de rede. Então, você vê que tem tudo isso aqui, né? Agora, uma preocupação grande é o quê? Se as operadoras, né, as concessionárias de telefonia e de redes, né, multimídia, não otimizarem as redes deles, né? O que pode acontecer? Um colapso na rede. Por isso que acho que é importante entrar o 5G para esse tipo de aplicação, tá? Em termos de velocidade e também disponibilidade de rede, tá? Agora, quando você pensa aqui, ó, você aumenta bastante, mas tem alguns que não aumentaram tanto, tá? Por exemplo, quem que aumentou bastante também? Por exemplo, se você olhar aqui na Netflix, ó, de 266 mil foi para 694 mil, né? Então, aumentou bastante de 2018 para 2019, né? A relação de dados. Agora, se olhar a consulta no Google, não alterou tanto. Por quê? Porque já tinha uma busca grande, né, via pesquisas, e aqui continuou tendo, tá? Então, não teve tanta alteração, mas teve um ganho, né, aumentou. Ah, professor, mas e isso como que seria para 2020, né, com essa pandemia toda, o que aconteceu? Temos essa matriz aqui, tá? Então, olhando essa matriz, o que acontece? Se você olhar, por exemplo, Netflix, teve um aumento grande também, tá? Mas o que acontece? Teve algumas plataformas aqui que não aumentou tanto, tá? Por exemplo, o YouTube mesmo teve um aumento, tá? Se for olhar, parece pouco, mas você está falando de 0,2 milhões, né? Então, você teve um aumento também significativo em várias plataformas aqui, né? Desde que entra aí Snapchat, tá? WhatsApp, Messenger, diversas plataformas, inclusive chinesas, né? Como a TikTok. Você tem relação dessas que não tinham antes, né? Por exemplo, às vezes você tem plataformas novas integradas à leitura do sistema, por exemplo, Tinder. Você tem o Twitter aumentando bastante, ó, de 87.500 foi para 194 mil, tá? Então, mas olha só o Instagram que eu estava falando. Então, 347 mil foi para 694 mil, tá? Então, existe uma grande demanda mesmo, né? Então, a gente vê que tem muitos dados trafegando aí na rede. Então, como que seria isso aí em termos de volume de dados? Então, vamos ver aqui, ó. O que isso vai ocasionar para a gente? 40 zettabytes. Então, a gente entrou na relação de zettabytes, tá? Isso já a, a Technical aqui, né, que fez essa divulgação, já previu o quê? Né? De 40 zettabytes, né, de dados que seriam criados até 2020, né? Então, eles já estavam prevendo isso aqui. Olha só, relação de dados criados, né, cada dia, né? 2,3 trilhões de gigabytes, tá? Equivale a isso aqui. Então, se olhar aqui, né, os grandes companhias de armazenamento, tá, de dados, né, você tem a relação de 100 terabytes aqui para eles. Então, começa a ter por exemplo, a população vai aumentando também. Isso é inevitável. Então, a relação de 7 bilhões de pessoas com 6 bilhões de pessoas com dispositivos móveis, né, celulares que também competem pela rede. Então, todo mundo está usando a rede, né? Na verdade, competem no sentido de o recurso da rede, né? Porque, na verdade, todo mundo acaba compartilhando a rede, tá? De forma mais centrada seria de compartilhamento. O que acontece aqui? Quem não tem noção nenhuma, né? Às vezes a pessoa está assistindo a live aí e não tem nenhuma noção do que eu estou falando de armazenamento, né? Não tem problema. Quando você pega lá 1 byte, né? Equivale ao quê? 8 bits, tá? Ou um caractere, por exemplo, você pensar em plataforma de padronização, por exemplo, no ASCII, tá? Que é American Standard Code for Information Interchange, ou seja, né? É um padrão americano de codificação que é usado no mundo inteiro, que é para troca de informações, tá? Então esse cara aí, ó, ele equivale ao quê? 1 byte. 1 byte que equivale a 8 bits, tá? Ou 2 nibbles, tá? E o que você tem aqui, ó? Kilobyte seria o quê? A relação de 1024 bytes vai aumentando, ó. Então, mega, 1024 kilobytes. Então, 1024 vezes maior que esse.
e esse é 1024 vezes maior do que o byte, tá? E assim por diante. Se você for olhar em termos de número, né, na potência de 2, você está indo de quê? 2 elevado à décima, que dá 1024, até 2 elevado a 80, tá? Então, quando você pensa na relação, né, de crescimento aqui, você tem o quê? E essa relação aqui, elevado, né, tem a ver com a relação de bits também, a gente vai ver aqui. Então, indo lá, então seguindo aqui a sequência, ó, mega, giga, tera, peta, exa, zeta e ota, tá? Que é a última formatação que a gente tem de termos. Então, se pensar, a gente já está no 40 zettabytes aí, tá? Aproximadamente. Bom, você pensar em termos de órgãos de padronização, né? Você tem o sistema internacional, kilobit, megabit, gigabit, tera e assim vai. Mas temos outros órgãos de padronização, por exemplo, o IEC, que é da Comissão Eletrotécnica, tá? E o GDEC, que a gente estava falando agora há pouco, né? Que padronizou a parte de memória DDR, tá? Então, você pensa no IEC, tá? Eles padronizaram com o K maiúsculo, tá? KI, tá? KI, sempre começa com KI, ó, aí joga no meio, né? KI, MI, GI, tá? Mas é tudo a mesma coisa, é giga, tá? Gigabit e aqui é GB-bit, tá? Ou no GDEC é Gbit, que seria gigabit, tá? Tranquilo? Bom, que é aquela relação que a gente viu que era 16 gigabits, né? Que a gente estava vendo daquela memória DDR5, tá? O nibble, que eu acabei de falar agora há pouco, né? Ou seja, uma relação de 2 nibbles. Esse cara aqui gera 1 byte, tá? Para quem não está familiarizado, tranquilo. Eu prefiro a notação onde entra do SI, né? Essa parte aqui do K minúsculo, tá? Mas existe a formatação de outros órgãos de padronização também, tá? Então vamos aqui, ó. Qual que é a importância dos dados gerados na tomada de decisão? Tá? Então a gente falou que o automóvel precisa tomar uma decisão. Então, onde que entra isso aí? Né? Então vamos ver aqui, tem níveis, né? Então, por exemplo, se você tiver a relação do BET, né, tradicional, ele usa Business Intelligence, então ele pode ter o quê? Ele pode demorar mais também, não precisa ter um tempo de reação tão rápido, tá? Então, indo aqui, ó, se estiver próximo aqui dessa parte cor mais quente, é real time, tá? E vindo para cá, vai diminuindo cada vez mais quer dizer, aumentando mais cada vez mais o tempo, né? Até um ponto que não é tão assim emergencial, não precisa entregar em poucos segundos, por exemplo, né? Então, que é essa parte. Então, aqui ele trabalha na parte histórica, na parte reativa, tá? Mas na parte reativa também entra quem, né? Então, a gente tem aqui a decisão tradicional, e aqui na parte onde entra essa reativa, né, a acionável, e você tem a preventiva e preditiva, que é a mais, né, próxima aqui de real time, a gente tem o quê? Tempos de decisão, né, que são críticos aqui no nosso sistema, tá? Tranquilo? Então, isso aqui tudo envolve o quê? A decisão, tomada de decisão, decision making, que é a tomada de decisão, né, pelo nosso sistema, tá? Então isso aqui é da AWS, que é a Amazon, tá? Amazon Web Service, forneceu esse layout, essa visão, né? E tem essa abertura também de como os dados são originados, tá? Então olha só, qual a origem dos dados? Você pensar aqui, ó, então o que acontece? Transacional seria o normal, né? Os dados, né? Base de dados de leituras e escritas, né? Você tem sistema, né? Que pode ser cliente, servidor, tudo direitinho. Aqui você tem o quê? Né? Um web server, né? Tem o cliente, o aplicativo. E aqui você tem o nível intermediário que seria file, né? De arquivos. Aí você tem log, acesso, né? Sistema de log. Tudo isso envolve esse Amazon S3, né, na relação, tá? Que trabalha em cloud na nuvem, tá? E aqui você tem armazenamento, né, específico,
E o que envolve a nossa parte do que a gente está vendo aqui hoje seria mais esse cara aqui de baixo também, tá? Então entra um pouquinho nesse trecho aqui, mas é mais focado no stream, né? Porque a gente tem streaming, né, de dados. Então entra a parte do IoT, tá? Que é o que a gente já estava falando na outra live. E entra essa parte de métricas, tá? E outros. E aqui entra o quê? Armazenamento também entra na parte da nuvem, mas o quê? Só que é armazenamento de streaming, tá? Tranquilo. Dentro disso, a gente pode ter o quê? Né? Do que o automóvel pode gerar na rede, né? O automóvel ele entra no lado dos dispositivos que seriam de dados não estruturados, tá? Então, quando a gente pensa em automóvel ou veículo autônomo, a gente está pensando em dados não estruturados, tá? Ou seja, eles não podem ser mostrados em linhas e colunas, né, em base de dados relacionais, ao contrário de dados estruturados, tá? Eles podem ser imagens, né, por exemplo, áudio, vídeo, processamento de algumas informações diferentes, tá? Planilhas, dados específicos, e-mails, pode ser uma sequência de dados, tá? De algum fabricante de equipamento interno, por exemplo, que manda uma sequência de bits que interpreta tal informação, tá? Não necessariamente seja alguma dessas aqui, tá? Que aqui a gente está vendo no universo do Big Data, tá? Agora, quando você pensa em dados estruturados, a gente está pensando em números, datas, né? Strings de dados também pode ser, tá? Relação de arrays, matrizes, tá? Aqui, na parte que é de dados estruturados, a gente está falando de uma relação de 20%, né? Daquilo que é coletado. E quando a gente pensa, né? No nosso universo, seria mais nessa relação de 80%, né? Ou seja, esse tipo de dado é gerado muito mais, né? 4 vezes mais do que esse tipo de dado. Esse aqui ele requer o quê? Que tenha o quê? Mais armazenamento disponível. Olha, ó, onde entra a nossa parte que eu estava mostrando o vídeo. E aqui você requer o quê? Menos armazenamento, tá? Aqui se torna mais difícil, né? Gerenciar e proteger os dados legais, mas não quer dizer que não dá para fazer. Se torna mais difícil do que esse cara, porque se ele já está todo tabelado numa matriz do direitinho, é muito mais fácil de localizar algum dado, alguma coisa nesse sistema, né, estruturado. E o não estruturado teria que ter um mecanismo que separa e reconhece cada tipo de dado, tá? Então, quando você pensa em, por exemplo, dados, né, troca de dados aí não estruturados, daí a gente pensa nisso aqui, né? A parte de vídeo, tá? Você tem essa relação dos dados, tá? Então você tem a relação de áudio, o frame, né, do vídeo, então você tem a separação, a relação do áudio, da imagem, tá? E você tem essa relação compartilhada aqui na parte de interação de dados, que pode ser consultado também dinamicamente numa base de dados estruturada, tá? E com isso ele pode passar o quê? Na relação de análise semântica, reconhecimento de imagem, né, taxonomia. Então ele pode configurar tudo isso em relação a um bloco de rede de dados, tá? Se você pensar nisso em termos de Big Data, tá? O que que a gente tem? A gente tem esse tipo de ecossistema, né? Então, nessa conferência, né, Developers Conference, ela foi o que apresentado, né, essa formatação utilizando a relação do Hadoop, tá? Que é o que? Esse aqui, o Hadoop, na parte básica aqui, né, o sistema Hadoop, você tem a parte básica com HDFS, tá? HDFS, que é Hadoop Distributed File System, tá? Você tem trabalhando com a relação do Yarn e MapReduce, tá? Então aqui que você faz a separação maior, onde entra o Yarn, e o MapReduce é para fazer o quê? Relação de cálculos e outras métricas, algoritmos para reduzir, né, a relação do dado, dependendo do dado. Com isso, você tem outras plataformas, por exemplo, que faz a coordenação de todo esse mecanismo, né, que é o Zookeeper. Troca de dados aqui, né, você pode ter com Flume, né, ou Scoop. E que mais? Você tem a relação do PIG,
que é scripting, né? Entra o Hive com SQL, tá? Que entra SQL, então tem muita gente que vai mais para esse lado aqui, né, do Hive, mas também nesse meio campo entra quem? Machine Learning, né, com uma Route, tá? E o workflow que é gerado com o USE, tá? Então aqui você gera o quê? Uma relação de dados que podem ser armazenados e depois você consegue atuar, tá? Então isso tudo aqui trabalha com o que a gente chama de Hadoop User Experience, tá? Que é RUE, tranquilo? Bom, no geral, tudo isso aqui, né, é para o quê? Para que todo aquele dado que chega, né, vamos supor, nesse ecossistema de um land, né, ele traz de um trecho, né, específico da rede, ele consegue trabalhar, né, e consegue trazer informações e coletar dados específicos em relação a esse trecho todo, tá? Onde que entra isso aqui para a gente, né? A gente está coletando dados, eu mostrei isso aqui inclusive na última live, desses mecanismos que podem ser diversos aqui, né? São os dispositivos. Aí passa pelos gateways, né? Que vão gerar dados que vão para onde? Para nuvem nossa, né? Que eu falei do cloud todo, onde entra nessa parte de eventos primeiro, tá? Então entra essa parte de ingestão, tá? Então, essa ingestão, o que seria exatamente, né? É um ponto inicial que vai pegar todos esses dados que estão vindo aqui, ó, também que vem um monte de dados de diversos tipos aqui, e ele vai passando aqui para frente, né, de uma forma mais formatada e específica, tá? Para o quê? Automatizar o processo de inteligência na nuvem, né, no cloud, tá? Então, ele tem alguns engines aí para trabalhar, algumas ferramentas de inteligência artificial para automatizar o sistema, tá? Com isso, ele trabalha com o quê? Né? Com a parte de Big Data, tá? Ou seja, a quantidade de dados é muito grande e tem a ver com aquela relação dos 5 Vs que a gente estava falando, né? E você tem essa parte onde entra o quê? A resposta do nosso sistema, onde entra um report e uma atuação, tá? Aqui nesse trecho, tá, de report e atuação, a gente pode gerar alguma atuação específica, né? Pode criar um alarme específico, né? Setar alguma coisa específica em termos de hardware também. Pode gerar uma notificação via dispositivo móvel. Você pode gerar um dashboard para apresentar, né, uma informação gerencial ou específica, né, sobre algum dado específico coletado lá dos dispositivos, tudo isso é possível aqui nesse trecho, né? Então, quando está falando daquele lake, o que seria esse data lake, né? Então, você pega lá, né? Ele tem a conexão com diversas plataformas, né? Que vão desde os dispositivos móveis, internet, sensores, tá? A parte de data warehouse, né? Você tem transações passando por aqui, tem diversas informações chegando aqui, né? Então, o que acontece? O que é ingestão dos dados, né? Seria o processo de dados, né? O processo de dados em gestão de dados é aplicado em grandes quantidades de dados, ou seja, em Big Data, tá? Esse processo tem o quê? O conceito fundamental de carregar de dados de diversas fontes e enviar para um data lake, né? Ou seja, centralizando em um único repositório para posterior consumo, análise e tratamento, tá? Então, o objetivo da camada de ingestão é agir como uma camada de armazenamento para dados brutos que chegam ao sistema data lake, tá? Então, o que é isso? Está vinculado diretamente com essa parte aqui, né? É onde chega a primeira informação, o dado bruto, para poder ser trabalhado aqui nesse meio campo aqui, tá? Tranquilo? Bom, então, esse daqui é o vídeo da live anterior, mas que eu queria passar agora de novo, porque tem gente que não viu, né? E é interessante para o que eu vou falar daqui a pouco também, tá? Que tem a ver diretamente com o IoT, Big Data e os Smart Cars, tá? The Internet of Things is changing much about the world we live in, from the way we drive to how we make purchases, and even how we get energy for our homes.
Sophisticated sensors and chips are embedded in the physical things that surround us, each transmitting valuable data that lets us better understand how these things work and work together. But how exactly do all these devices share such large quantities of data? And how do we put that information to work? Whether we're improving the production of a factory, giving city residents real-time updates on where to park, or monitoring our personal health, it's the common Internet of Things platform that brings this diverse information together and provides the common language for the devices and apps to communicate with each other. The process starts with the devices themselves, which securely communicate with an Internet of Things platform. This platform integrates the data from many devices and applies analytics to share the most valuable data with applications that address industry-specific needs. Let's start with a simple example, a car. After taking a long road trip, Rebecca notices that her check engine light has come on. She knows that she needs to have her car looked at by a mechanic, but is not sure whether it's something minor or something that needs immediate attention. As it turns out, the sensor that triggered Rebecca's check engine light monitors the pressure in her brake line. This sensor is one of many monitoring processes throughout the car, which are constantly communicating with each other. A component in the car called the diagnostic bus gathers the data from all these sensors, then passes it to a gateway in the car. The gateway integrates and sorts the data from the sensors. This way, only the most relevant diagnostic information will be transmitted to the manufacturer's platform. But before sending this organized data, the car's gateway and platform must first register with each other and confirm a secure communication. The platform is constantly gathering and storing thousands of bits of information from Rebecca's car and hundreds of thousands of cars like hers, building an historical record in a secure database. The manufacturer has added rules and logic to the platform. So when Rebecca's car sends a signal that her brake fluid has dropped below a recommended level, the platform triggers an alert in her car. The manufacturer also uses the platform to create and manage applications that solve specific issues. In this case, the manufacturer can deploy an application on the platform called the Asset Management System. This application oversees all of their customers' cars on the road, as well as all the parts in their warehouses. It uses the data from Rebecca's car to offer her a potential appointment time to service her car, directions to the nearest certified dealer, and a coupon for the service. What's more, the app will ensure that Rebecca's brakes are covered under her warranty, that the correct replacement part is ordered, and then sent to the dealership so it is ready when she arrives. But the manufacturer's analysis does not stop there. They have also deployed a continuous engineering application that tracks not only Rebecca's car, but hundreds of thousands of others, looking for ways to improve the design and manufacturing process of the car itself. If the same problem in her brake line crops up in a critical number of other cars, the manufacturer uses applications custom-built for the automobile industry to pinpoint the exact problem. They can see if these cars were made at the same factory, used the same parts, or came off the assembly line on the same day. So what do all these pieces add up to? Streamlined inventory management for the dealer, a better, safer car from the manufacturer. And for Rebecca, it means she can be back on the road faster and get to where she's going safely. All thanks to the Internet of Things. Bom, esse vídeo aqui mostra bastante coisa aí do que a gente vem falando, né? Da IBM, eles trouxeram muito bem esse tema. Agora, olha só, né? Então, vamos aqui. Tem alguns aspectos, né? Assim, notar que seriam o quê? Então, o primeiro aspecto seria o quê? Eu fiz um storytelling aqui, uma sequência, né, de eventos do que a gente viu. Então, o que a gente tem aqui, né? O carro automóvel, né, da Rebeca, que comenta lá, né? Ela tem o quê? Por exemplo, tem um problema, né? Então, isso é detectado. Então, se eu olhar aqui, ó, você tem diversos sensores atuando no automóvel já, tá? Então, isso já tem, hoje já tem. Então, o que acontece, né? Com esses sensores atuando, agora o que acontece, né? Ele pode se comunicar com um gateway, tá? Então, e esse gateway vai fazer o quê? Essa interface com essa engine aqui de cima, que seria exatamente o dispositivo que coleta os dados brutos, né, e encaminha para a parte de tomada de decisão, né? Então, que é o que a gente estava vendo ali atrás. E o que acontece aqui também, né? O automóvel, ele está se comunicando o tempo todo, tá? Então, não é porque você não enxerga a comunicação, então ela está acontecendo o tempo todo. Então, você está com o seu celular do seu lado e está se comunicando com a torre, com a ERB, né? Estação rádio base.
Então, o que acontece? Ele vai ficar mandando sinal, tô aqui, tô vivo, né? Ele manda um sinal dizendo em que posição que ele está, né? Com quem que ele está se comunicando. Por isso que é mais fácil de localizar o aparelho celular, porque ele já está sempre se comunicando, então ele sabe onde que está aquele aparelho. Mesma coisa vai acontecer com o automóvel também, tá? E se você pensar, tem diversos automóveis aqui mandando dados ao mesmo tempo. Onde entra o Big Data? Aqui, ó, bem aqui nessa parte. Então, os dados que ela gera aqui já são o quê? Ah, 10 mil, 20 mil, 100 mil dados que ela envia, né, para a rede. Fora ela, ainda tem quantos carros mandando dados ao mesmo tempo? Todos que tiverem na região, né, e atendendo ao mesmo local de coleta de dados, tá, para a rede. Tranquilo? Então, tudo isso aí vai enviar o quê? Uma relação, né, de dados que pode fazer com que o fabricante, olha onde chegou isso tudo, né? Então, chegou lá no fabricante. Então, o fabricante, ele pode fazer o quê, né? Ou a distribuidora, ela pode separar a peça, né, exatamente, por exemplo, ou se ele não tiver, ele pode fabricar sabendo que tem a demanda já, tá? Então, olha só, né? Tudo isso aí otimiza uma área, né, que seria o que? A indústria 4.0, que a gente também é um tema muito grande aí da nossa área. E entra o que também? A parte de logística, tá? Que eu até abri um parênteses aqui em cima, porque justamente nesse trecho entre o fabricante, né, fabricar aquela peça e disponibilizar, né? Então vamos supor que ela está em estoque. Então ele precisa otimizar e o que ele faz? Ele tem uma inteligência artificial na rede que pode setar, né, para a Rebeca, para o fabricante, né, e pode gerar o quê? Uma inteligência de marketing digital também, tá? Para atuar o quê? Para a disponibilidade da peça, atuar em sincronismo aqui e ao mesmo tempo verificar o quê, né? Como ela é uma compradora assídua, não sei o que, ele pode gerar um cupom, né? Ou vamos supor que queira atrair, né, aquela pessoa para aquela loja, essa loja pode também ofertar alguma coisa. Então tudo isso aí está interligado, tá vendo? Por trás, né? Tudo isso aí é invisível para a Rebeca. Para ela está só dirigindo o carro dela, tá? Então, o que que acontece aqui? Você consegue integrar uma pessoa que está lá no automóvel com a fábrica, né? Ele já está se comunicando com a fábrica, dizendo que o que está entrando em fadiga, que peças, né, que podem ser trocadas, e aí pode ser oferecido para ela, né? Lógico que a decisão final é da pessoa, né? E ela pode falar, ela vê, né? Realmente ele está me oferecendo a melhor opção. E ela vai lá e já faz o agendamento e consegue fazer já a troca, tá? Tranquilo? Então, tudo isso entra nessa relação do WMS e TMS também, né? Então, por exemplo, você tem sistemas, né? São o quê? De logística do atacado, o distribuidor e da cadeia de suprimentos, né? Como um todo. Eles são essenciais no controle de produtividade e redução do custo logístico, né? Então, WMS é o Warehouse Management System, né? E está relacionado diretamente com a indústria e em como os produtos estão estocados até a entrada na distribuição. Então, com esse dispositivo, comunicando desde o carro lá, né, falando sozinho com a rede, até a fábrica receber esse tipo de informação, né, otimizar a entrega, tá, para depois disponibilizar para a pessoa, para saber que ela vai buscar em tal local. Então, aqui você tem também o quê? Desde da parte interna, né, onde vai até um certo trecho, né, o WMS, onde entra o TMS, né, que é o que está mais atual, que é o Transportation Management System, né, com os dados analíticos sobre a entrega do produto e condições de gerenciamento e rastreio, tá? Gerando o quê? Dados em nuvem também. Então, com isso, ele consegue otimizar e já dizer para ela o dia e o horário que ela precisa estar naquele local para poder fazer a manutenção, no caso, né, específico. Então, tudo isso aí envolve desde... Então, quando a gente fala de carro autônomo, não é só ele aqui, né? Hoje em dia, o que a gente tem? Tem um carro atuando sozinho. Ele gera um Bluetooth e está lá com a pessoa lá, ele gera um Wi-Fi para ele sozinho, né? Agora, como que seria esse cara atuando numa rede? Imagina, né, um monte de carro conectado junto na rede. Então, é esse cenário que é o do Big Data, tá?
E o que entra nessa parte aqui? Quando eu falei lá de coleta de dados, né? Quando a gente passa aqui, ele vai coletando os dados e vai para o gate e tal. Tudo isso aí entra num sistema de decisão que é um sistema embarcado, tá? Então, nisso, o que a gente tem? O sistema embarcado ele vai trazer o quê? A parte de uma leitura do ambiente real para o quê? Para uma funcionalidade que tem conexão, inclusive, com a rede, tá? Então, ambiente virtual. Disso, o que a gente tem? A gente tem rotinas, né, de aplicação de controladores, algoritmos de controle, leitura e processamento de sinais, tá? Que é bem pesado esse bloco, na verdade. Circuitos continuadores de sinais, também bem pesado esse bloco aqui. Circuitos de potência para carga, né? Então aqui você faz o quê? A relação de carga e atuador, né? E aqui com sensor. Então conforme ele sente o ambiente, né? Um transdutor aqui, ele consegue o quê? Tomar uma decisão, né? Baseada em algumas rotinas, para poder fazer o quê? Atuar, né? No ambiente. Então tudo isso aqui é feito de forma local. Agora, como que seria isso, né? Integrando, né? Então você entra desde uma aquisição na parte de hardware, tá? Baixo nível, passando por exemplo, comunicações diferentes, né? GPIO é a relação de entradas e saídas, tá? General Purpose Input Output. SPI, né? Serial Peripheral Interface, seria a interface periférica serial, ou uma comunicação UART, né? Que é Universal Asynchronous Receiver and Transmitter, ou seja, uma transmissão e recepção assíncrona universal, tá? Tudo isso aqui está conectado com essa camada intermediária, né, de driver, que vai fazer a comunicação do middleware, ou seja, de serviço aqui no meio, tá? Então leva a parte de serviço, que leva para a parte de aplicação. Então tudo isso aqui está envolvido no sistema, tá? Então, vamos pegar aqui um caso aqui, ele é para estações meteorológicas, mas é a mesma coisa, né, para a gente. A gente pode ter um sistema embarcado no automóvel aqui, se comunica via MQTT, né, um dos protocolos de comunicação bem atuais aí, né, tem o REST também, que o pessoal está usando, mas o MQTT, que é o Mosquito, tá? Esse cara aqui dá para você fazer o quê? Coleta de dados, enviar. E, por exemplo, você pode comunicar com uma plataforma da Amazon, que é a MQ, que trabalha diretamente com o MQTT. E você pode fazer o quê? Toda essa relação usando essa plataforma Lambda tal, e a Dynamo, que já tinha aparecido antes, para você ter a relação de um gateway e uma atuação. Então, você tem toda a relação desde a parte de hardware, né, até o usuário, né, final, que ele pode visualizar via um site ou um aplicativo aí. Isso aí pode ser desenvolvido, tá? Como que está o Smart Car, então? Vamos ver isso aí. Então, se você pensar o Smart Car, o que a gente tem? Um ponto isolado seria o quê? Você tem uma comunicação isolada de diversos dispositivos, mas pode ter uma comunicação Ethernet cabeada, tá? Com o dispositivo, sobre uma alimentação de um carro elétrico, por exemplo, tá? Opa, desculpa. Do carro elétrico aqui. Agora, olha só. O carro elétrico, não é porque ele é elétrico, quer dizer que ele é autônomo, tá? São coisas diferentes, tá? Agora, o que acontece? O carro autônomo, por conseguinte, acaba sendo um carro elétrico aprimorado, tá? Mas não necessariamente. O autônomo tem mais a ver com a inteligência e a tomada de decisão em cima daqueles dados coletados do automóvel, tá? Não necessariamente o tipo de alimentação, né, e combustível daquele automóvel, tá? Mas, né, o que acontece aqui? A gente tem um caso de um carro elétrico, né, sendo abastecido, ele pode estar conectado via cabo, rede, né, ou via rede sem fio, wireless, né, usando o protocolo aí, o LoRa, tá? Aqui é o que a gente chama de low pan, tá? Mas eu não vou entrar muito nessa parte aí. E aqui você tem comunicação com o celular, por exemplo, na relação de 4G, tá? Então você vê que tem diversas plataformas de comunicação, protocolos diferentes atuando na mesma rede aqui, tá? E é uma rede pequena. Com isso, o que acontece? Vai ter diversos dispositivos, vai ter gente lá abastecendo na parte elétrica, vai ter abastecendo combustível convencional, vai ter as torres comunicando celulares, diversos dispositivos, né, estacionamento, e o próprio carro coletando diversos dados no entorno dele, que a gente já viu na última live, tá? Então, o que acontece?
quando a gente pensa em termos de reconhecimento, né, isso aí também gera uma relação de dados. Então, olha quantos dados ele tem que reconhecer ao mesmo tempo. Na verdade, ele tem que ter um panorama geral do nosso ambiente e reconhecer que tem uma placa, né, de velocidade, tem a placa de sinalização e a sinalização do semáforo também. Então, ele precisa reconhecer tudo isso. Tá? Você pode fazer ele reconhecer também, por exemplo, uma placa de rua, para saber se ele está indo para o lugar certo. Então, tudo isso aí pode ser implementado em termos de algoritmo. Tá? Então, imagina que ele está aqui, tem que tomar decisão rápida, o automóvel. Né? Então, por isso que ele entra naquela margem vermelha, real time, tomada de decisão crítica, tá? Que a gente viu do gráfico. Aqui a gente tem a relação do radar, que a gente já estava falando na última live também, né? Então, tudo isso aqui gera dados para ele também, ele trabalha, ele manda um sinal, mas isso aqui tudo é trabalhado como dados aqui para ele depois, tá? Aqui a relação do lidar, né? Relação de luz, né? Então, também para reconhecer o ambiente, né, externo. Tudo isso, né, se você pensar, está vinculado, né, com esse trecho. Deixa a vovó passar. Tá aberto o áudio aí. Então, olha só, né? Tudo isso aqui está vinculado com, por exemplo, o lidar para essa relação aqui do entorno, né? As videocâmeras para você poder visualizar, né, o ambiente, ter esse reconhecimento de padrão, né? Você tem a parte dos sensores, né, dos radares. Você tem uma central computacional para gerenciar tudo isso. Sensores mais próximos, que são os ultrassônicos, tá? Tem também radar para o lado de trás também. E você tem, além disso tudo, ainda o GPS, que é para localização, tá? Que é o Global Positioning System, tá? Que é o sistema de posicionamento global, tá? Tranquilo? Tudo isso aqui já está integrado, né? Aí aparece, eis que me aparece essa matéria dia 22, ou seja, né, anteontem, né, dia 22, que a Tesla, né, uma das fabricantes, né, temos diversos fabricantes grandes e boas, né, no nosso mundo aí. E o que que acontece? A Tesla, ela o quê? Ela liberou para alguns motoristas o full self-driving, tá? Uma solução que deixa o quê? Os carros da empresa mais próximos de terem o quê? De fato, a direção autônoma, porque a gente vai ver que tem o quê? Uma relação de uma escada, né, que ele vai subindo, né, de nível, de relação de autônomo, né, o veículo autônomo. Então, a atualização permite o quê? Que os veículos, tá, eles consigam, por conta própria, mudar de faixa com a indicação da seta e se encaminharem para saídas de rodovias, por exemplo, né? Como está em versão beta, a solução ainda exige que os motoristas fiquem com as mãos no volante. Tá? E eis que um dos motoristas resolveu disponibilizar o vídeo dele, né, dirigindo. Lógico, o carro estava dirigindo sozinho, né? E ele disponibilizou isso via Twitter, tá? Uma das plataformas que a gente falou. Vamos ver aqui, ó, como que funciona. Então, tá aqui o tweet dele do lado esquerdo, tá? E o que ele disponibilizou, o vídeo está do lado direito. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Você vê que existe o quê? Um reconhecimento do automóvel que está na frente, né? Que ele fica em verde. Tá? As laterais, né, e as faixas são reconhecidas também pelo dispositivo. As placas, automóveis que estão de outro lado, né, da via, eles ficam em vermelho, ou seja, eles não interferem. E os que podem interferir estão em outras cores, o azul, né? O vermelho não tem interferência, passou um carro atrás, ele some, né? Aqui ele passa a ficar amarelo, porque ele pode ter contato ali, mas você vê que inclusive, ele vai indicando o que? O caminho. Então, aqui saiu do semáforo, né? E está repetindo, justamente eu coloquei para repetir, e tem a relação da distância, ó, tá vendo que ele setou a distância, e o que que acontece, né? Com isso, ele consegue reconhecer o ambiente externo com a relação, né, dos sensores que a gente estava falando, e consegue determinar, por exemplo, aqui, ó, tem redução de velocidade, porque o carro está entrando à direita, né? E o outro tem possibilidade de entrar, ficou amarelo. Então, tudo que tem possibilidade de se aproximar do veículo, ele fica em outra cor. Tá? Então, isso é interessante de verificar aí no nosso sistema. Tá? Então, isso aí já existe, já está andando na rua lá, tá? Em teste. Tá? Versão beta, mas que é importante tomar cuidado, né? Sempre é bom estar com a mão no volante aí, tá?
Por que isso? Isso aqui tem a ver lá com o que o Bruno Mori já falou na outra live dele, tá? Que é a relação dos níveis de automação, tá? Então, onde o Brasil está? Estamos aqui, ó. Mas não quer dizer que a gente não vai chegar lá. A gente pode demorar mais, mas a gente chega, tá? O que precisa ter aqui? Incentivo, né? Incentivo do governo, de instituições, né? O quê? Para bancar projetos e pesquisas na área automobilística, tá? Então, fica aí a dica para o governo, né? Tanto faz a esfera, se é municipal, a relação estadual, federal ou se é a prefeitura, tá? Sempre alguém motivado, né? Bom você investir para aqui, porque eu leciono, né, para diversos alunos e sempre tem muita gente, né, que tem boas ideias. Então, o que a gente precisa fazer o quê? É tratar tudo isso aí, né, de um jeito que a gente consiga viabilizar esses projetos, né, e deixar alguma coisa que seja útil para a sociedade, tá? Então, o que que acontece aqui? A Tesla, com isso, né? Então, ela estava aqui, né? O Mori estava falando. Então, com esse passo que ela deu aí no dia 22, ele deu um salto aqui para dentro mais, né? Então, ela deu um saltinho aqui no nível 3, tá? De automação. Então, chegando ao quê? O totalmente autônomo, que seria já no nível 5 aqui, tá? Tudo isso é o quê? Né? Ah, professor, mas quem que estipulou que nível que é qual aqui? Né? A própria SAI, tá? Que fez essa relação de níveis aí, que é importante na indústria automobilística, tá? Que mais? Então vamos ver aqui um negócio aqui, né? Então olha só, uma reportagem da CEO, né? O que eles colocaram lá? É um pouquinho mais antiga, mas é interessante do aspecto de dados que são gerados na rede. Então olha só, cada carro autônomo, tá? Segundo eles, gerará os dados equivalentes aos de quase 3.000 pessoas. Então imagina que cada carro desse aqui está gerando dado de 3.000 pessoas. Então você pensa, mas quantos carros tem na rua então, né? Por que que ele gera tudo isso? Porque a pessoa, lógico, o celular, aparelho celular tem diversos sensores, né? Tem muitos, inclusive, dezenas, tá? E quando você pensa aqui em termos de um automóvel, você precisa ter muito mais sensores atuando também, né? E a coleta tem que ser muito mais rápida. Dependendo, ó, por exemplo, você tem o quê? Você tem o sistema, né, de navegação para a parte de deixar o quê? O automóvel sempre numa velocidade de cruzeiro, você pode ter o quê? Que reagir rápido, por exemplo, né? Um, uma emergência que ele tem que parar, algum pedestre, né, foi detectado, alguma coisa assim, ele tem que agir rápido. Então, tudo isso gera dados para ele, que ele vai ter que tomar decisão, que eu já falei na outra live. Tem essa relação aqui, né? Tudo isso influencia diretamente, né, na rede. Então, se pensar tudo isso em relação de dados, né, subindo para a rede por cada carro, então é uma relação gigantesca mesmo. Então, aí você pensa, mas quantos carros tem? Tá? Então, a Intel fez um levantamento aqui, que eu já mostrei na outra live também, só vou destacar a parte que nos interessa agora, né? Nesse trecho que eles o que estipulavam para 2020 uma relação de aproximadamente 152 milhões de carros conectados, tá? Então, com isso, você tem o que? Muito dado mesmo sendo gerado para a rede, tá? Então, a rede se comunicando com os automóveis, tá? Lógico, aqui os outros aspectos eu já mencionei na outra live, expliquei direitinho, tranquilo. E o que que isso impacta, então, no Big Data? Então, imagina que você está com o seu carro andando na rua, tá? E o que que acontece? Ele tem interação com tudo que tem na rua aqui. Então, ele tem interação na relação de vagas, né? Ele tem comunicação, pode ser de qualquer tipo de comunicação específica, pode ser, por exemplo, um Wi-Fi mesmo, né? Pode ser um acesso via LoRa, né? Via Zigbee, outros tipos de comunicação alternativos, tá? Pode ser até para abrir a porta, usa o NFC, que a gente já usa, às vezes aquele de proximidade, né? Near Field Communication, né? Para fazer esse tipo de acesso, por exemplo, no automóvel. Você pode ter diversos tipos de parâmetros, então você tem comunicação com vários parâmetros. Então você tem sistema de alerta, você pode tratar com os dados na rede subindo via gateway, né? Para tratar e gerar, por exemplo, uma localização, você pode mandar para alguém, né? Guiar. Você pode gerar um reporte sobre algum evento, tá?
Tudo isso aí, você pode gerar um alerta, tudo isso aí ele pode se comunicar com todo mundo aqui. Então, imagina que todo mundo se comunica com todo mundo, tá? Então, entra nesse aspecto de muitos dados sendo trafegados mesmo na rede. E isso aí é o quê? É dinâmico, né? Porque o carro não vai ficar parado aqui, está andando e cada vez ele se conecta com outros dispositivos, tá? Bom, aí eis que entra isso aqui, né? Será que é só em Big Data que a gente tem que ter o foco? Né? Então você pensa aqui, olha só, né? A Autosport publicou o quê? Que o motorista de Tesla é flagrado dormindo enquanto o carro andava, né, sozinho a 140 km por hora. Então ele foi parado pela polícia, né? Lógico, eles utilizaram técnicas, né, de colocando o veículo na frente para poder parar ele, né, porque tem sensor de distância. Mas o que que acontece, né? A pessoa está dormindo lá, então ela deixou a cargo do automóvel, da inteligência artificial tomar as decisões, tá? Existe dispositivo 100% perfeito que não erra? Não existe. Assim como não existe 100% seguro. Mas o quanto de investimento a gente coloca naquele dispositivo, quanto mais investimento tem, mais seguro ele fica, né? E o que? Com mais inteligência também ele vai ter nesse sistema que a gente colocar. Né? Então, quanto mais investimento, melhor o sistema. Tá? Vamos ver aqui. Então, pensando aqui, né, na escalada nossa, a gente já falou, mas em termos de aspectos, né, pensando lá desde a parte da legislação até chegar na validação, então, o que, que a gente focou mais hoje? Né? Então, a live do Bruno ele focou mais na parte de alguns aspectos aqui de segurança da pessoa, tal, né? A arquitetura, a validação e a parte se eu não me engano, acho que foi a parte de cursos, né? E preparação das pessoas, tá? Aqui, nessa parte, eu foquei mais nessa parte da arquitetura, entrando, né? A parte de segurança das pessoas também, tá? A parte de sensores, né? Sentindo o ambiente ou no entorno do automóvel. E a parte de tomada de decisão, tá? Que é a inteligência da rede, exatamente, da rede e do automóvel estão o quê? Em cima desse cara aqui. Então, ele tem muito pouco tempo, ele tem um tempo crítico para tomar uma decisão. Tá? Então, ele identificou o pedestre, ele não tem tempo de falar assim, depois eu resolvo isso. Não, ele tem que tomar a decisão na hora. Tá? E aqui, para resolver isso, será que a gente tem alguma outra solução? Será que a computação quântica resolve essa parada? Né? Então, a gente fala muito em relação à computação quântica, ao utilizar, por exemplo, a criptografia, né, para relação de senhas, para usar para fazer cálculos meteorológicos e de física avançada, né? Mas será que ele não teria uma aplicação nessa área nossa automobilística? Será que não teria um computador quântico para trabalhar em nuvem, para otimizar a parte de dados, streaming de automóveis, tá? Então, fica aí uma ideia para quem quiser levar para frente, de que a computação quântica pode resolver isso, porque com poucos qubits, tá, ou bits quânticos, tá? Você pensar a relação de bits quânticos, aí tem a relação de quê? Conforme cresce a quantidade de bits quânticos, né, ou qubit, dentro de um sistema computacional, ele sobe numa relação de n. Enquanto que, se você pensar em bits tradicionais, que é o 0 e 1, bit 0, bit 1, a gente sobe na relação de 2 elevado a n. Tá? Então, ó, o que acontece? Se aqui o n é 1, aqui 2 elevado a 1 dá 2. Aqui o n é 2, 2 ao quadrado, 4. E assim vai. Se aqui é 3, 2 ao cubo dá 8. Então, aqui, quando tem poucos qubits para bits, não faz tanta diferença. Você fala, beleza, é pouca coisa. Mas quando você chega numa carga mais pesada de qubits, ou de 20, 30, 40 qubits, você já está falando o quê? De terabytes aqui, né? Tá? Então, isso aqui seria aqui vezes 8 ainda, relação de bits, tá? A gente está falando de byte, tá? Então, olha só o tamanho que aumenta. Então, ele vai aumentando, em certa forma, olha só, 1000, milhão, bilhão, né?
Então, enquanto a gente trabalha só com 40 qubits, aqui a gente está falando de 109 bilhões de bits, tá? Então, olha só a diferença, tá? Com isso, né, já tem alguém fazendo isso? Já dá para trabalhar? Já tem algumas empresas, né? Por exemplo, a própria IBM, a NASA, tá? Que é a Agência Nacional dos Estados Unidos, a Intel, né? A própria Google também está investindo nessa área, que é, por exemplo, começou com a D-Wave, né? A IBM também lançou, né, o dispositivo deles, computador quântico, né? Que tem acesso gratuito para você testar, tá? Então, a programação do IBM lá, ele usa a linguagem, né, que é Sharp, tá? Então, você consegue trabalhar com programação quântica. Olha aí que legal, tá? Então, fica esse trecho. Esse é o meu canal do YouTube também, né? Quem quiser, quem puder, é só pegar, tem o QR Code aí direitinho, ou pelo link, pode acessar lá, se inscrever também, tá? Então, eu vejo o YouTube mesmo como uma plataforma de compartilhamento, né? Não é porque a pessoa assiste o meu canal que não vai assistir o SAI e vice-versa, né? Na verdade, a pessoa que assiste meu canal provavelmente vai assistir a do SAI e vice-versa também, tá? Então, são pessoas interessadas em tecnologia, né? Que eu recomendo o canal do YouTube do SAI, inclusive, né? E e também recomendo acessar o meu, quem quiser saber mais sobre outros temas, inclusive Smart Home, Smart City, outros temas que vão além da automobilística, tem lá também outros temas, tá? Beleza? Então, no geral é isso, tem a parte de referências aqui. E é isso aí. Obrigado, agradeço a todos aí a presença, tá? E fico à disposição para as dúvidas. Obrigado, Alda. Obrigada, professor. Mais uma vez, obrigada. E pessoal aí, fiquem à vontade, quem quiser tirar alguma dúvida ou quem quiser compartilhar algo para discussão, o professor está à disposição. Professor, você poderia tirar uma dúvida, uma curiosidade? Você falou muito de tráfego de informação, mas a partir do momento que eu começo a gerar muita informação, informação que eu acredito seja até em demasia, aonde que você vai armazenar toda essa informação e qual o custo disso? Tá, é uma pergunta muito interessante. Obrigado, Hiromori Mori. Bom, primeiro começa que o armazenamento ele não precisa ser localizado, mesmo em cloud, ele não precisa estar em um local só, tá? Então ele pode ser um armazenamento distribuído. Então, geralmente quando a gente usa aquele Hadoop que eu mencionei, né, você trabalha com uma relação de sistema distribuído, tá? Então, você acaba distribuindo esse dado e trabalhando com processamento em diversas máquinas, ao invés de trabalhar numa só, né? E mesma coisa armazenamento também, tá? Outra coisa, quando você falou de quantidade de dados gerados, eu pensei que você fosse falar em relação ao machine learning, né? Porque existe uma preocupação que é o quê? É o que a gente chama de super treinamento, né? Então, o que você faz? A máquina, né, no aprendizado de máquina, ela vai aprender. Então, como que você vai ensinar para a máquina o que ela tem que fazer? Então, você vai ter que mostrar situações para ela, para que ela vá aprendendo o que é aquilo, né? Então, você tem a relação de aprendizado e teste. O que acontece, às vezes, é ter um super treinamento, ou seja, você joga tantos dados para ela que ela acaba se perdendo no meio daqueles dados todos, porque ela começa, em vez de você ajudar ela com tanta informação, você acaba fazendo com que ela fique em dúvida, tá? Então é o contrário. Então parece que quanto mais informação a gente passa para a máquina, melhor, né? Que ela vai o quê? Que ela vai assimilar tudo aquilo e vai no fim tomar a melhor decisão possível. Mas às vezes ela tem tantos dados para selecionar que acaba sendo difícil ela acertar exatamente qual o dado específico ou qual decisão que ela tem que tomar em cima daquilo, tá? Mas em termos de armazenamento, geralmente a gente usa essa carga, né, de passar os dados de uma forma distribuída dentro da rede, tá? Então, isso tem a ver com aquele slide que eu estava mostrando antes. Deixa eu ver se eu chego nele aqui. Espera aí.
Pronto, deixa eu ver aqui se eu chego naquele slide. Tem um slide exatamente que eu falo dessa parte do armazenamento, inclusive foi o que eu mencionei, que seria talvez, né, um gargalo aí do sistema. Deixa eu ver onde que eu localizo esse cara. Não, tá mais para cá. Aqui é a parte do Hadoop, né, que eu estava falando, do sistema distribuído, né? Então ele faz a distribuição dos arquivos, né? Todos com um sistema distribuído. Deixa eu ver aqui, onde que é que eu tinha falado? No armazenamento. Tem um ponto que eu falei para vocês, não estou me lembrando agora se eu coloquei isso aqui nessa apresentação, mas eu falei, tá? Sobre um ponto que seria um gargalo no sistema, que é a parte do armazenamento, né, se fosse local. Foi inclusive aqui quando eu falei do pente de memória do sistema, tá? Então, quanto mais memória a gente tem, né, disponível, melhor, tá? Porque a relação dos dados vai aumentando muito, né? Conforme vai aumentando a quantidade de dados, a gente precisa ter mais dispositivos de armazenamento, tá? E o armazenamento ele não fica só na nuvem, você tem o armazenamento local também, porque tem informações que não precisam ser passadas para a nuvem, tá? Então, nem todas as informações são coletadas do seu automóvel, precisam ser passadas para a nuvem. Então, pode ser que ele colete os dados durante um intervalo, use a memória local do automóvel, para depois, sim, encaminhar para a nuvem, tá? Para tomada de decisão, às vezes, num nível maior, tá? Ou para gerenciamento de um sistema específico, tá? Porque é diferente a gente ter um sistema com inteligência artificial de um sistema reativo, né? Um sistema reativo, ele só vai fazer o quê? Conforme chega tal dado, eu faço isso, tá? Ele reage, tá? Agora, quando você tem um sistema que tem inteligência artificial, ele tem aprendizado. Então, ele já sabe que se tiver que virar à direita, ele sempre tem que olhar primeiro. Então, ele aprende isso, tá? Então, ele vai aprendendo como andar, né, no ambiente mais movimentado. Então, os testes que tem com carros autônomos hoje, eles são feitos com carros, né, em locais onde tem menos fluxo de pessoas e carros. Então, por quê? Por questão de segurança. Porque o receio é colocar o carro dentro de um ambiente muito estressante, movimentado e de uma cidade grande, cheia de carro e gente passando, e ele não ter uma resposta condizente, tá? Por isso que é bom fazer muitos testes antes de colocar ele em funcionamento, tá? Mas essa parte do armazenamento ele pode ser feito distribuído na rede. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Certo, Mori? Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Sim, professor. Sim? Então ok, tá joia. É porque às vezes fica sem o áudio, né, gente? Tranquilo. Professor, já que ninguém quer fazer pergunta, posso fazer outra pergunta? Claro, por favor, fique à vontade. E quanto à regulamentação de todas essas... O Bruno comentou um pouco sobre regulamentação na live dele, né? Mas como que você vê essa troca de informação, que você até comentou do carro avisando que tem um problema no veículo, já avisando o fornecedor, o fabricante da peça. Como que você vê essa troca de informações sem autorização do usuário? Por exemplo, o meu carro me avisando a polícia que eu passei numa rua a 80 por hora quando o limite era 50. Ou no caso do acidente da Tesla, onde levantaram que o motorista, quando bateu o carro, ele não estava com as mãos no volante, parece que não estava prestando atenção, alguma coisa assim, porque pegaram pela câmera do carro. Como que você vê o carro gerando provas contra você? Essa parte, porque se você for olhar a Constituição nossa mesmo, ela também diz isso, né? Que ninguém é obrigado a gerar o quê? Uma prova contra si mesmo, né? Mas o que acontece, né? Os dados são coletados o tempo todo. Enquanto nós vivemos aqui, nós temos o aparelho. Enquanto você tem um celular, por exemplo, o seu celular está coletando dados ali também, né? Mesmo que a gente não veja, os dados são coletados.
Agora, o problema é falar o quê? O que é, onde são usados esses dados, tá? Então, essa parte de privacidade dos dados é um tema muito polêmico e ainda que precisa aprofundar bem mais. Eu vejo que ainda está bem cru ainda essa parte. Precisa formatar muito mais e deixar muito mais claro o que tipo de dados são coletados e para quem que é enviado isso tudo, tá? Então, é importante, é legal que seja compartilhado dependendo do aspecto? Sim, por exemplo, nesse caso de ter um defeito numa peça, seria um benefício para a pessoa, né? Mas pode ser que tenha um outro caso que seja um prejudicial. Então, tudo isso aí tem que ser trabalhado direitinho para que não ocorram desentendimentos ou mesmo falhas, né, de envio de dados, né? Quando a gente faz uma transação com um banco, a gente está usando a internet. Então, também a internet, ela não garante nada, não garante, ela é uma rede ubíqua que opera automaticamente. Você manda seu dado pela rede, você não sabe por onde passou. Pode passar em um roteador, pode passar em 20 roteadores, pode passar em diversos switches pela rede. Então, você não sabe exatamente onde seu dado passou. Agora, o que acontece? Né? Os bancos, por que todo mundo usa a internet, então, para pagar a conta? Porque você tem o que? Níveis de segurança. Então, o que acontece? Você tem que ter uma relação de segurança bem eficaz, né? Com mais dados circulando na rede, e ao mesmo tempo precisa setar direitinho qual que é a relação de privacidade, né? Porque o que você está falando, Mori, tem a ver com esse trecho aqui. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Do nível, né, em que nós estamos aqui. Então, quando você pensa em segurança, né, então essa segurança seria o quê? Do nosso passageiro, do motorista, né? E quando a gente pensa nessa segurança, que eu falei na live anterior, seria a parte de segurança voltada para os dados, né, os bits que trafegam na rede. Então, essa parte de segurança dos dados e a parte de acesso aos dados, isso é muito importante, né, que quem tem acesso é exatamente aquele que você disponibilize, vamos supor, né? Quando você entra em algum local, ele fala assim, nós utilizamos cookies, né? Você aceita tais cookies ou tal? Então, o site ele já está te perguntando. Então, hoje em dia, você tem ainda uma pergunta que se você aceita os cookies básicos ou se você deixa o que ele está propondo. Você pode setar os básicos. Então, mesma coisa seria para o seu automóvel. Teria que setar uma parte básica de privacidade, né? Que envolva o quê? A proteção dos seus dados em relação a quem acessa e de que forma que é acessado isso tudo. Tá? Eu também sou usuário de automóvel também. Não gostaria que os meus dados vazassem, né, para um lugar que não tem nada a ver comigo ou que me colocassem de uma forma exposta, né? Ou seja, né, isso aí eu tinha falado em relação, por exemplo, o que você mencionou de mandar para a pessoa errada, poderia acontecer hoje. O próprio Waze, né? Você vê que ele também lê velocidade. Pode pôr lá para ele setar que ele lê. Ele pode não ler certinho, mas ele lê próximo. Então, o próprio Waze, que é uma plataforma que já existe, poderia mandar esses dados para algum órgão ou alguém que seja da parte que pode gerar multa e tal. Mas não faz isso, né? Ele não vai fazer isso. Então, mesma coisa aqui nessa rede, né? A gente tem que criar um mecanismo e políticas que protejam essa parte da privacidade. Então, isso é importante, tá? Então, aqui entra essa parte da legislação aqui, que ainda está um pouquinho, eu diria que está ainda em fase de crescimento, né? E precisa ser uniforme no mundo, né? Então, daí a importância de ter um órgão como a SAI, né? Para poder ajudar a gente nessa formatação também. Certo? Muito obrigado. Eu que agradeço. Alda, você tem alguma? Tem uma pergunta aqui do Thales, no chat. Ele pergunta, o aumento da geração de dados não significa mais data centers?
Não necessariamente, né? Você pode ter uma relação de aumento, às vezes local, né? Só que se você for olhar, você também está aumentando o tamanho da memória com a nanotecnologia e o desenvolvimento, né? De mais placas e otimização dos semicondutores, a gente acaba tendo o quê? Uma relação que vai otimizando para a mesma área que já existe, a gente consegue colocar uma capacidade bem maior, tá? Então, isso aí já dizia a lei de Moore, antiga, né? Então, a lei de Moore, ela prevê o quê? Que o crescimento seria linear da relação dos transistores, né? Por dispositivos de armazenamento, semicondutores, né? Ou chips, né? Circuitos integrados. Então, o que que acontece? Que essa lei, né? Ela acabou tendo ela acabou não seguindo muito nesses últimos anos a parte linear, então ela acabou tendo uma curva leve, né? Mas consegue ter uma otimização, mas não na mesma taxa que antes, né? Linear. Então, em vez de seguir linear, teve uma leve distorção aqui, mas continua em crescimento, né? Essa parte de relação de desempenho, tá? E isso aí dá para ver, inclusive, em relação à competição, né, que tem entre, por exemplo, grandes, né, fabricantes como a AMD, a Intel. Vocês têm relação de nanômetros, né, estão buscando a disputa é de nanômetros. Então, 7 nanômetros, aí tem a relação que tinha 14, vai diminuindo. Então, tudo isso aí eles estão brigando por nanômetros, para você ver a disputa onde que está, né, nessa área. Então, quanto menor o seu dispositivo, quanto menor o nanômetro, né, mais dispositivo você consegue colocar para a mesma área, você não muda a mesma área. Então, não quer dizer que com isso vai aumentar muito os data centers, né, mas lógico que vai ter um certo aumento, mas não, né, exorbitante, assim, eu não vejo isso, pelo menos, tá? Eu vejo um certo aumento, mas não exorbitante. Eu vejo que os próprios data centers eles podem se aprimorar, né, e otimizar os espaços para que tenha mais capacidade ali mesmo, tá? Alda? Pronto, tem mais uma pergunta aqui, agora é do Maurício. Em linha com as dúvidas anteriores, creio que a legislação futuramente irá contemplar casos de acidentes entre 2 ou mais carros autônomos. Um desafio entre o data developers e os software security developers. Não sei se pronunciei certo. Acho que é mais um comentário, não uma pergunta. Tá. É bem isso mesmo. Então você tem essa relação de quem está nessa parte de segurança, né? Mas aí em termos de não da privacidade, de acesso ao seu veículo, né? Porque um dos medos que o pessoal tem é que alguém, vamos supor um hacker ou uma pessoa indevida, acesse o seu automóvel e consiga controlá-lo de forma que ele faça uma colisão com outro carro, por exemplo, né? Aí ele utilizaria, né, o seu automóvel como uma ferramenta para ele causar algum distúrbio, algum problema na cidade ou sei lá com alguém. Então isso aí tem que estar muito bem fechado, né, para que não tenha esse tipo de problema, tá? Daí uma importância que aí entra, né, para justificar o uso de uma relação de computação quântica para que você gere uma criptografia com chaves muito maiores que para que alguém consiga quebrar, né, seja muito mais difícil, tá? Então, por exemplo, tem gente que fala que é até impossível de quebrar, porque tem a relação, né? Não sei se vocês sabem sobre a quântica, mas você tem a relação de que só de observar, né, a relação quântica, né, o elemento quântico, ele já se altera, só de observar. Então, a ideia é de que se um hacker tentar olhar aquilo que está trafegando, o que tem lá, ele já altera aquele mecanismo. Então ele não, como ele alterou, ele já não sabe o que é que tinha antes. Então só de observar você já influencia, né, naquele dado, tá? Então tudo isso aí seria interessante para aplicação. O vale lembrar aqui que o computador quântico é um computador super caro, tá? Você vê que são poucas empresas que estão fazendo. Tem gente grande aí, né? Inclusive a NASA, né? Investindo nessa área. E o que que acontece, né? Não dá para você colocar num carro o computador quântico por enquanto e sair andando com ele, tá? Por quê?
porque ele demanda o quê? Uma relação de refrigeração, um sistema de refrigeração muito desenvolvido. Ele tem que estar, por exemplo, esse computador mesmo que eu falei que é o IBM Q, né, que trabalha com o Q Sharp aí, seria a relação de ele ficar suspenso, porque só o atrito, só de alguém pisar no chão e balançar aquele cara, por menor que seja a vibração, já altera a relação da propriedade dos elementos quânticos que tem ali. Tá? Então não pode ter influência, né, externa, então por isso que ele fica suspenso, né, o dispositivo. Certo? Então são coisas que podem ajudar na geração da chave, mas não quer dizer que eu vou conseguir inserir, pelo menos por enquanto, né, não chegamos lá, mas dentro de um automóvel e sair andando com um computador quântico, né? Não dá ainda para isso. Ok. Certo? Pessoal, mais alguma pergunta? Estamos já chegando no final, no nosso horário final. Alguém mais quer perguntar algo? Tem uma pergunta aqui do Thales. Já que não haverá tanto aumento dos data centers, como explicado Big e Data e Smart Cars não afetarão muito o meio ambiente? Então vamos lá, né? O meio ambiente, né? Ele seria mais afetado no sentido, acho que mais da parte, ao meu ver, pelo menos, em relação aos combustíveis, tá? A partir do momento que a gente está indo em direção, mas aí não seria muito bem essa minha live de hoje, né? Para o automóvel que seria o elétrico, né? A gente teria uma energia mais limpa sendo gerada, e aí esse automóvel elétrico tendo essa inteligência artificial, ele seria autônomo também, tá? Mas no sentido de ter mais data center, né? Eu não vejo que um data center vá influenciar tanto no nosso ecossistema ou na natureza, quanto, por exemplo, a necessidade de fazer uma barragem, né? um represar, por exemplo. Quando você faz uma represa ou algum outro evento civil, você influencia muito mais na natureza do que um evento de dados, né, que é o que a gente está falando. Então, quando você fala de data center aumentar mais, um data center ou outro, a gente está falando de uma localidade a mais, né, um galpão ou um prédio, né, que tenha essa propriedade, né, de utilizar para fazer o processamento e armazenamento de dados. E não necessariamente que isso vá afetar bruscamente o ambiente, tá? Pode ser que até ajude o ambiente, no sentido de que, vamos supor, se você tem um algoritmo, né, alguma coisa que influencie para que você otimize as vias, você pode indicar para outros automóveis que ainda não estão com energia limpa, para que eles trafeguem, né, de uma forma otimizada, né? Então imagina que a gente está falando dos semáforos comunicar com os carros. Aí um carro pode o quê? Otimizar, né? Sabendo que tem mais tantos carros chegando, que não tem esse mecanismo, ele pode indicar para ele abrir mais rápido, otimizar a via, para não ficar gerando a relação de queima, né, de combustível naquela localidade. Então, dependendo de como você implementar o seu sistema, ele pode até ajudar, ao invés de atrapalhar, né, um sistema desse autônomo, né, inteligente. Eu vejo assim, pelo menos. Tem agora a pergunta do Carlos Souza. A relação de Big Data voltada às empresas automobilísticas está relacionada com a chegada do 5G ou isso seria possível com a tecnologia de hoje? Eu vou ser bem sincero, com a tecnologia de hoje, né? Desculpa, só trazer aqui. Com a tecnologia de hoje, a gente não teria condições, talvez, de ter esse tipo de reação, tá? Quando a gente pensa em termos de mecanismo aqui, né? Então, a gente não teria essa atuação em tempo real, tá? Pode ser que o quê? Né? O que existe hoje? Você tem um sistema reativo, né? Ele toma uma decisão local ali, né? Baseado em algumas regras, né? De decisão, e aí ele faz, né? Conforme tal coisa, ele já reage ali, tá? Mas em termos de local, assim, ele consegue reagir e fazer isso aí, né? Para isso,
como ele depende só do automóvel, tá ali, beleza, né? Não tem problema. Outra coisa é quando você tem ele em rede, né? Como que isso vai influenciar, né? A autonomia daquele automóvel, né? Até que ponto a rede, né? Ou seja, o cluster, aquele cloud todo, vai atuar em cima daquele automóvel em específico, tá? No geral, né, eu não vejo a rede fazendo controle, por exemplo, de direção daquele automóvel. Apesar de que quando você fala, né, eu trabalhei na Anatel muito tempo, a gente fez vistoria, né, no sistema do metrô e do metrô de São Paulo, né? E no sistema de metrô você tem uma central que comanda tudo. Aí você pensar o motorista, né? A pessoa, né, o empregado que está lá dirigindo, né, aquele vagão, né, o metrô, o que que acontece, né? Ele não é ele só está lá, né, o maquinista, né, para fazer o quê? Participar em eventos em que ele precisa atuar, ele traz para o manual e aí ele atua, tá? Mas ele trabalha de forma totalmente automática. Então, você tem uma central comandando as vias, né? E os trens, conforme eles estão se locomovendo, né? Então, dentro dos túneis, tudo direitinho, ele sabe exatamente onde está cada trem, como que eles estão, qual a situação de cada um, ele sabe tudo certinho. Então, você tem um mecanismo, né, inteligente centralizado, né? Tem uma central que atua. Lógico, vamos supor, a pessoa prendeu a bolsa ali, a mala no local, né? Dependendo, ele faz o quê? Se ele não tentou fechar, ele abre a porta, né? Então, fora que hoje ainda existe aquela outra, a segurança, né? Tem uma que fecha externa e depois a do metrô mesmo, né? Então, você tem mecanismos de segurança locais e você tem uma tomada de decisão mais gerencial de uma visão global da rede, né? Então, uma coisa é, por exemplo, o seu cloud vai tomar decisão em cima do seu automóvel em relação a uma visão geral. Ele não vai estar atuando toda hora em cima dele, tá? Então, isso aí não vai fazer com que ele tenha que trabalhar assim, reagir, né, certinho? Então, o que que acontece? Conforme você vê os dispositivos que tem hoje de atuação local, né, você já tem sensores que podem fazer uma atuação local que vai fazer o quê, né? Que ele precise fazer o frear mais rápido, né? Ou que ele precise andar em certa velocidade, isso aí já tem. Então, os mecanismos de via, né, a gente já tem hoje para utilizar, tá? O que a gente não tem é essa integração da rede. Por exemplo, um carro conversando com o semáforo ou com, por exemplo, com o seu wearable ou com o seu sistema, né, de onde você está localizado. Então, tudo isso aí não tem hoje, né? Nessa forma. Tem testes, tem um ou outro, né, que estão fazendo teste, mas não assim distribuído. Pega uma metrópole e tem isso aí todo já funcionando, tá? Não tem. Mas eu vejo que o funcionamento geral, né, vai ter toda essa relação de tráfego na rede, mas não vai ser o quê? Todos ao mesmo tempo, né? Você vai ter um aumento na rede, lógico, mas na relação de envio, né, de dados para a rede, tá? O retorno para a atuação eu vejo muito menos. Vai ter, mas não na mesma quantidade, no mesmo fluxo, tá? O fluxo maior que eu vejo é coleta de dados e não de envio para atuação, tá? Então eu vejo nesse sentido. Então com isso a atuação local já tem um mecanismo que supre. Então para isso o 5G ele seria alguém que otimiza essa relação do real time, né, para ele atuar, só que ele não seria imprescindível para poder atuar localmente, tá? Ele seria importante para você atuar em termos de gerenciamento de rede e atuação numa escala maior, né, global aí, tá? Ou de uma localidade maior, tá? Então, o 5G ele é importante nesse sentido de atualizar e deixar a velocidade maior, mas não de que ele seja imprescindível para o automóvel frear, por exemplo, caso tenha alguém ali, né, na frente dele. Então, isso aí ele já toma essa decisão local ali, né, seria uma decisão em cima de regras de decisão já imputadas no seu microcontrolador ali, tá?
certo? Certo, professora, que o pessoal já estão agradecendo pelo esclarecimento, falando que foi uma excelente live. E o Agradeço. comentário do Maurício falou que foi muito bom e abrangente tema. Criptografagem, decriptografagem e computação quântica constituirão desafios, certamente. E o Thales também agradeceu pelos seus esclarecimentos. Eu agradeço a todos aí a presença, pelas perguntas também, sempre é bom, né? A gente acaba, eu acho gostoso esse debate que a gente faz, porque a gente acaba trazendo novas ideias, né? E às vezes a pessoa tem uma visão e conforme a gente fala, ela esclarece bastante coisa, né? Então, nesse sentido, é muito bom essa interação. Eu agradeço todo É mundo verdade. que participou, que assistiu. E estou à disposição. No final da apresentação aqui, tem os meus contatos. Quem quiser depois pode mandar um e-mail. E é isso. Estou disponível para dúvidas. Quem quiser conversar sobre algum outro assunto de tecnologia pode mandar também. E é isso aí. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Alda. Conduziu novamente Obrigada, muito bem professor. o evento. Obrigada a todos pela presença e até mais. Até mais. Obrigado. Obrigada.